aluno, seja bem-vindo a mais uma unidade do tópico, mais um tópico da unidade 3 da disciplina de Física Geral do curso de Licenciatura em Química, ofertado pelo Instituto Federal do Maranhão, campus Monte Castelo. Meu nome é Aloysio Cabral e eu irei tentar facilitar o entendimento deste conteúdo tão importante na física. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte: ondas é um conceito que a gente vê, assim, um fenômeno que a gente vê em todas no cotidiano, né? Por exemplo, aqui nós temos uma chuva, um pingo caindo, criando essa figura, umas ondas circulares, né? Nós temos, por exemplo, alguém falando, você ouve a voz de outra pessoa, então isso é uma onda sonora que se propaga, né? E aqui nós temos o quê? O que é onda? É uma perturbação ou distúrbio transmitido através do vácuo ou de um meio gasoso, sólido ou líquido. Quer dizer o quê? Onda eletromagnética. Eu ligo, entro numa sala, está escuro, eu ligo o interruptor. O que vai acontecer? Eu não vejo como a luz chegou. Eu só sinto o ambiente ficar mais claro. Por quê? Porque é uma onda eletromagnética. Ou no meio gasoso, ou no meio sólido, ou no meio líquido. É uma variedade muito grande. Existe onda eletromagnética, como eu falei, onda do mar, onda numa corda, onda numa mola. Todas podem transmitir ao mesmo tempo energia, sem o transporte simultâneo de matéria. Quer dizer o que, professor? Que, por exemplo, ao entrar numa sala e ver o ambiente escuro e ligar o interruptor e a luz acender, eu não vou ver a luz chegando, mas eu vou sentir a luz chegando. Há um transporte de energia sem haver deslocamento de nenhuma matéria para que haja a luz, certo? Então nós temos os olhos, que são órgãos receptores de onda, e os ouvidos também órgãos de ondas sonoras, certo? Variáveis básicas, já vimos um pouquinho sobre isso lá na parte de oscilações. Aqui nós vamos olhar rapidamente, definir o que é comprimento de onda. Lembre-se, já sabemos o que é crista. Então está aqui a crista, duas cristas. Olha aqui o que vai acontecer. A distância de duas cristas, que é o comprimento de onda. E a amplitude de deslocamento máximo. E a mesma coisa em relação ao período. Lembrando que a frequência é 1 sobre o período, tem K, o número de onda, e a velocidade angular, ou frequência angular, que é 2π sobre t, ou 2πf, uma vez que o período é o inverso da frequência. Aqui está a definição de todas as grandezas, certo? E o que é importante saber? A velocidade de propagação de uma onda em um meio é sempre constante, desde que as características físicas desse meio sejam mantidas também constantes. Se mudar alguma coisa no meio, aí a velocidade vai mudar, deixar de ser constante. É isso que está dizendo, em outras palavras. Ondas podem viajar em uma dimensão, várias dimensões. Nós temos uma onda viajando para a direita, por exemplo, aqui, certo? E nós temos o quê? Em uma certa posição, ele está aqui nesse ponto, ponto P, o ponto está aqui em T igual a 0. Depois que esse pulso, depois que o tempo ele vai aumentando, o que vai acontecer? Ele vai se afastando da posição 0. Está aqui, ó, já, certo? Então, o deslocamento vai acontecer o quê? À medida que ele muda a posição x e com o intervalo de tempo. Então, a equação vai ser a seno de kx menos ômega t. Por que menos? Porque, convencionalmente, quando o deslocamento é para a esquerda, nós usamos menos. Quando é para a esquerda, nós usamos mais. Daqui o mais. Tipos de ondas. Nós temos ondas longitudinais e ondas transversais. O que são ondas longitudinais? São ondas em que, por exemplo, no caso da mola, você estica a mola e a mola vai se alocar o quê? Também na mesma direção do sentido da força. Agora, se eu pegar uma corda e balançar a corda para cima e para baixo, o que vai acontecer? A corda vai se alocar em direção à parede,
mas eu puxei a corda para cima e para baixo. Quer dizer o quê? O deslocamento da corda é perpendicular ao sentido da perturbação. Portanto, para facilitar, quando duas ondas, quando a onda se propaga no mesmo sentido da deformação longitudinal, sentido perpendicular à deformação, onda transversal. Quando acontece a superposição ou interferência, eu não tenho só uma onda viajando, tenho várias ondas viajando, né? Então, por exemplo, o que vai acontecer? Lembra lá de força, de vetores? Vamos ter uma força resultante. Aqui vai ter um vetor resultante. Ou uma função que descreve a onda resultante. Escreve a onda resultante. Aí perguntar, professor, a onda é um vetor ou não? O que você acha? Você tem que lembrar que onda não é grandeza física. Onda é só como se manifesta o deslocamento. O fenômeno de o quê? Ligar, desligar o interruptor. Acender, desligar uma luz. Falar no microfone, ouvir a minha voz. Ouvir a voz de alguém. Onda sonora. Onda é o que então? É o fenômeno em que o som ou a perturbação se propaga. E isto não é vetor, grandeza física. Grandeza física é o quê? É o deslocamento da onda, a velocidade da onda e assim sucessivamente. Quando duas ondas se encontram, os dois pulsos vão continuar a se movimentar separada e continuamente, como se nunca tivessem se encontrado. Observe, isso é importante nós percebermos. Quando dois carros se batem, se colidem, há um choque, uma batida entre eles, o que vai acontecer? Um carro para e outro se movimenta, ou os dois se movimentam em sentidos opostos e um deles vai parar depois. No caso de ondas, não. Eles vão se encontrar, os dois pulsos vão se encontrar, e depois que houver o encontro, eles vão continuar a se movimentar como se nada tivesse acontecido. Tá? Então aqui está o exemplo. Nós temos interferência construtiva, que é o resultado da superposição do encontro, a gente vai chamar de interferência, que pode ser construtiva. E aqui o desenho é muito claro quando diz que quando é construtiva, professor, nós temos dois pulsos movimentando em sentido contrário, mesma direção, ó, esquerda para a direita, Y1, direita para a esquerda, Y2. Então vai ter um momento de encontro. Quando no momento de encontro o pulso se somar, ficar maior, mais alto, o som ficar mais audível, nós temos uma interferência construtiva. Aumentou. Então essa figura aqui está em linha, em acordo também com essa figura em preto aqui. A intensidade aumenta no momento em que as ondas se superpõem. E destrutiva, a intensidade da onda tende a diminuir. Né? Observe, se movimentam com a mesma velocidade, porém com direções opostas. Aqui é direções, não é sentido. Tá? O que é direção, professor? Um está movimentando da esquerda para a direita, em cima, outro da direita para a esquerda, só que a parte de baixo. Então mudou a direção. Certo? Não apenas o sentido. Quando acontece um encontro desses dois tipos de onda, tem uma interferência destrutiva. Por quê? Porque a intensidade da onda vai diminuir. Né? E vamos ter então dois fenômenos também chamados, um fenômeno chamado de reflexão, que é quando... Reflexão o que é? Se olhar no espelho, você vai olhar o espelho, você vai olhar
o reflexo da sua imagem. Então, quer dizer o quê? Vai ser projetado a sua imagem, tá? Por trás do espelho. Né? Então, você vai fazer o quê? Então, o pulso bate na superfície e vai retornar. Então, quando acontece a reflexão? Quando o pulso retorna. E quando ele retorna, nós vamos ter duas possibilidades. Ou ele retorna no sentido oposto, certo? O sentido dele é oposto, ou melhor, a direção do pulso ela é invertida quando a velocidade com que ele chega no anteparo é muito maior do que a velocidade com que ele sai. Quando este objeto, este pulso, chega com uma velocidade menor e sai com uma velocidade maior, o que vai acontecer? O pulso não será invertido. Está aqui. Ó. O pulso vai continuar na mesma direção do pulso que chegou. E por último, a transmissão. Você pegou duas cordas, uma corda mais grossa que a outra, o que vai acontecer? Você vai fazer um ponto de junção, um nó, sei lá. Você quer passar uma certa informação através dessas cordas. O que vai acontecer então? Você vai ter um momento onde o pulso vai chegar pela corda mais fina, vai chegar na corda mais grossa e vai fazer o quê? Uma parte vai passar, ser transmitida, e outra parte vai retornar, o que é refletida. A mesma coisa da corda mais grossa. Uma parte transmite pela corda mais fina e outra parte volta pela corda mais grossa. Então, resumindo, no fenômeno de propagação de ondas, vamos ter dois fenômenos, pelo menos dois muito claros, que são complementares. Um é reflexão, bate e volta. Transmissão, bate e continua, mas observe. Que vai na transmissão. Parte da onda que chega é transmitida ou atravessa e a outra parte retorna. Tá? Outra parte retorna. Dificilmente nós teremos um caso onde só a onda é transmitida integralmente para a outra corda. O pulso é transmitido integralmente para a outra corda. Por fim, eu queria agradecer a vocês pela atenção e dizer o seguinte. Nós estamos estudando conceitualmente vários aspectos da física. Tá? Nós teremos nessas aulas um viés mais conceitual. Eu não estarei muito preocupado, minha preocupação principal não é com cálculos. Né? Vocês organizem, vocês decorem muitas fórmulas. Eu quero que vocês sejam capazes de verem alguns fenômenos no cotidiano e consigam interpretar conceitualmente, com as suas palavras, tá, algum destes fenômenos. Né? Ou seja, se você olhava, por exemplo, antes um pingo de água, chuva caindo, né? Num copo, por exemplo, né? Numa bacia, você olhar um círculo se formando, você se propagando. Olha, aqui está o que você falou de uma propagação de uma onda. Certo? E isso se aplica a todos os conceitos que nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina. Tá bom? Portanto, obrigado pela atenção de vocês. Cada dia é um degrau, cada degrau é uma luta, cada luta é um aprendizado, a cada aprendizado é uma conquista. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. Obrigado. Tchau.